Como corrigir o erro? A primeira solução que existiu para corrigir o erro foi bases de referência RTK. Então vou explicar aqui um pouco sobre o sistema RTK. Depois, tá online aqui? Tá, né? Já. Depois, em seguida, vieram depois aqui tem também um aprimoramento do RTK, aí já não está mais na sequência. Depois vieram as redes de base, que pegaram todas as bases RTK, colocaram em rede um software para gerenciar isso, é chamado de RTN. Vamos ver se eu passo um pouco superficialmente sobre isso, principalmente explicando por que isso é tão popular nos Estados Unidos e Europa e tão pouco popular aqui no Brasil. E finalmente, sistema de correção via satélite, aí no caso RTX. Vai de novo aqui tudo. Bom, então o RTN eu vou passar muito superficial. Primeiro vamos começar com a boa e velha e conhecida RTK. Como nós explicamos ontem, o receptor está recebendo aquelas informações via rádio de todos os satélites e nós utilizamos a base RTK. A base RTK, para quem ainda não está familiarizado, nada mais é do que um GPS. Tá? A base RTK é um GPS. A diferença é que ele está fixo. Tá? Aqui nesse caso, desse exemplo, ele está sendo representado por um tripé. Muitas vezes pode se utilizar em tripé, mas normalmente em instalações fixas você consegue um ponto muito mais confiável. Eu vou explicar por quê. Agora, se ele é um GPS, não existe um erro nele? Porque como é que ele, que é um GPS, vai conseguir corrigir o erro se ele também é um GPS? Ele não está submetido ali às mesmas variáveis que o receptor está? Então, afinal, ele está recebendo exatamente os mesmos sinais de satélite que o receptor, que o trator ali no caso. Mas aí é que está a diferença. Na base RTK, nós informamos para ela, quando a gente faz a configuração da base RTK, a latitude, a longitude e a altitude. Tá? A gente informa para ele aonde ele está com uma precisão. Esse processo de configurar a base RTK é importantíssimo. Existe um recurso ali na base RTK que você pega um ponto médio por 5 minutos. Isso resolve, em algumas aplicações, isso resolve quando você quer um posicionamento relativo, mas quando você quer um posicionamento absoluto, ou seja, você quer fazer um trabalho ali naquele campo e quer voltar depois de muitos anos, você quer poder mudar de uma base para outra, ou talvez ter duas bases na mesma propriedade, fazendo a cobertura do mesmo talhão e começar, por exemplo, a trabalhar utilizando o sinal de uma base e no meio do talhão chavear para outra base sem ter nenhuma interferência, sem ter nenhuma diferença ali na linha. O pessoal está entrando aí. Então, por isso que você tem que fazer essa configuração de forma correta. Tá? Ontem até, eu não me lembro quem foi que comentou aí, que seria uma boa a gente fazer um tutorial, um vídeo tutorial explicando passo a passo a configuração da base RTK. A gente pode fazer. O que é difícil, talvez um pouco difícil, é explicar a teoria por trás da configuração, porque aí entra aquele conceito de datum. O que é datum? Datum, assim como a base ela vai ser a referência para o trator, ela tem que ter uma referência também. Porque todo o sistema de posicionamento, por exemplo, eu sei que eu estou aqui a essa distância da câmera porque eu sei a posição da câmera. Então o trator só vai saber a posição dele porque ele sabe aonde está a base. E, por sua vez, a base ela só sabe a posição dela porque ela tem que ter uma referência confiável. Aqui no Brasil, qual que é a nossa referência confiável? Qual que é a referência que a gente utiliza para configurar a base? É o IBGE. Tá? Então o IBGE possui uma série de bases RTK espalhadas por todo o território nacional, todas elas ligadas via software. Esse software, então, é que vai informar, quando você faz a configuração da base, qual é o posicionamento dessa base. Tá transmitindo? Tá, né? Se tiver com problema aí, vocês avisam aí, pessoal. Caramba, eu tô explicando aqui. Não, tá certo. Pensei que vocês não estavam vendo o PowerPoint. Não, tá tudo certo. Então, por isso é tão importante configurar a base com um sistema de referência. E aí existe um sistema de referência utilizado aqui no Brasil, que é o Sirgas 2000.
Tá? Então, esse é o sistema oficial brasileiro. Bem ou mal, não interessa. Esse é o sistema oficial brasileiro. Então, você quer trabalhar dentro de um sistema de referência conhecido, trabalha dentro do sistema oficial brasileiro, que aí você vai ter uma garantia de que se precisar reconfigurar a base, mudar essa base de posição algum dia, você novamente georreferencia, ou seja, configura essa base com referência no IBGE. Dessa forma você vai ter um padrão. Se você não fizer essa configuração, por exemplo, na verdade a grande maioria das propriedades que eu visito não tem a configuração correta. Qual que é o problema que pode aparecer com essa situação, quando a base de RTK não está configurada corretamente? É que se um dia você precisar movimentar essa base, você nunca mais vai conseguir colocar ela exatamente no local. Então todo aquele trabalho que você fez, todo aquele mapa dos trabalhos que você fez vai se perder, porque você vai ter um trabalhão para colocar. Minha recomendação para quem tem uma base RTK configurada errada: fazer um pós-processamento, entender qual que é o offset dela e guardar isso dentro da gaveta. Tá? Por quê? Se um dia você precisar reposicionar essa base RTK, realocar essa base RTK, se cair um raio nela, se um trator bater, um caminhão bater e a torre entortar, você pode, com base nessa informação que você calculou ligada ao IBGE, você consegue fazer aí um cálculo e reconfigurar essa base. Tá? Não vou entrar muito nisso, porque senão vai 2 horas só falando desse assunto aqui de configuração de base RTK. Mas então o que vocês precisam saber? A base RTK você tem que configurar latitude, longitude, altitude com uma certa coerência e um certo critério. Tá? Outro ponto importante da base RTK é a instalação. Eu vejo no campo muita instalação mal feita, o que resulta no campo num trabalho mal feito. Então a pessoa fala, meu trator aqui ele fica oscilando, tal, o meu RTK, o RTK tá ruim, aí eu vou ver a instalação tá ruim. A instalação, existem também diversas dicas sobre instalação, a gente pode até falar depois um outro bate-papo aí só sobre instalação também, mas basicamente o que interessa? A antena de GPS, o receptor, ela tem que estar numa altura de forma que, se um caminhão passar do lado, um carro, uma pessoa, ela não tampe e não cause interferência ali nessa altura. Porém, ela não adianta você colocar ela super alta, a antena de GPS também, porque vai ser muito difícil fazer ela estabilizada de forma que não balance e não vibre. Por que é importante a base RTK não vibrar, não balançar? Porque se ela balançar, todo o trabalho que vai estar sendo feito no campo vai balançar também. Eu teve um cliente que eu visitei, não vou citar nome, obviamente, que reclamava ali de um problema no RTK. Eu fui ver a base RTK dele, ele montou, era uma torre de aço, eu tenho foto até. Ele montou um sistema para fazer halteres, para fazer exercício ali no pé da base. A base ficava do lado da casa dele, ele montou fazer halteres. Então quando ele ficava fazendo peso assim, ele amarrou uma roldana assim que passava pela torre e depois levantava um bloco de concreto assim para ele fazer exercício. Quando ele fazia isso, a base fazia assim, ó, a antena balançava assim. Então, obviamente, todos os tratores que estivessem trabalhando com base, utilizando aquela base de RTK ali, iam começar a balançar também quando ele fazia exercício. Né? Então, e agora com relação à antena de rádio. A antena de rádio ela precisa estar o mais alto possível para que ela consiga transmitir. Ela não interessa se ela balança ou não vai fazer muita diferença, mas você tem que ter então altitude. Então, a antena de GPS tem que ser numa instalação que não vibre, que não balance, que não tenha nenhuma interferência. Outro exemplo de instalação que eu vi outro dia, já faz um tempo, a instalação estava toda muito bem feita e colocaram um painel solar aqui em cima, cobrindo praticamente metade, né? Quer dizer, fechando ali metade dos satélites do receptor de GPS. Então tem que ter um certo critério ali na instalação da base RTK. Eu sempre recomendo, para quem não tem familiaridade, vai fazer uma instalação fixa, contrata um profissional ou uma consultoria que te ajude nessa instalação, porque aí vai ser o resultado de todo o teu trabalho por vários anos. Então, você ter uma boa instalação de uma base RTK vai te ajudar muito aí ao longo dos anos. Tudo certo com o áudio aí, gente? Deixa eu ver aqui.
Acho que sim, né? Vou seguindo aí, gente. Se der algum pau aí, vocês avisam. Então, essa é a base RTK. E o que ela faz? Então, você configura latitude e longitude aí na base e ela pega esta informação. Poxa, minha foto estava aqui em cima, né, Edu? Então, ela pega esta informação e envia via rádio para o trator. Então, você tem que ter uma antena receptora de rádio no trator e você tem que ter visada para que essa informação chegue até o trator via rádio. Assim, simplificando bastante, o que a base RTK fala? Ela sabe onde ela está e ela sabe onde parece que ela está. E ela vai pegar e enviar essa informação via rádio para o trator e falar, ó, trator, é o seguinte, quando você pensa que você está nessa posição, na verdade você está nessa posição. E aí o trator corrige usando essa referência da base RTK. Tá? Então, basicamente é assim que funciona a base RTK. É muito importante, então, realmente essa configuração. Às vezes eu sou meio chato aí de ficar repetindo isso, mas realmente isso é o que vai definir você ter um bom resultado ali no teu trabalho no campo ou não. Né? Existe alguns desafios aí quando você trabalha com RTK. Um deles, que eu acredito que é um dos maiores, é quando você tem algum obstáculo que impeça o sinal da base de chegar no trator. Então pode ser uma área de baixada, pode ser um morro, pode ser uma casa, pode ser um silo, qualquer objeto que esteja ali entre a torre de transmissão e o receptor do trator vai causar ali uma interferência e você perde o sinal. Quando você perde o sinal, o piloto desengata e você não consegue mais trabalhar. Né? Então, o que você tem que fazer numa situação como essa? Utilizar repetidora. Repetidora nada mais é do que um rádio que ele recebe o sinal da base e ele retransmite isso para o trator. Então, normalmente, grandes propriedades que trabalham com RTK, principalmente em regiões com relevo aí mais acidentado, estão bem acostumados a trabalhar com repetidora. Na verdade, muitos deles até têm já uma repetidora numa carretinha, com um trator ou uma caminhonete puxando essa repetidora, para já posicionar essa repetidora em posições estratégicas para garantir que o sinal da torre ali, da base RTK chegue nas áreas de trabalho. Existe outro fator que é com relação ao alcance do rádio, né? Então, dependendo da potência, existe toda uma legislação aí que a Anatel regulamenta com relação à especificação de rádio. Então, existe talvez a possibilidade, a necessidade de você colocar uma repetidora para aumentar o alcance do rádio. Lembrando, aí tem um ponto muito importante. Lembrando, um ponto muito importante com relação ao alcance, que é o quê? Existe, eu comentei, não lembro se eu comentei ontem ou não, uma característica muito importante com relação à tecnologia RTK, que é a precisão vai se diluindo conforme você se afasta da base. Ou seja, quanto mais longe você trabalhar da base, maior vai ser o teu erro. Tá? Quanto que aumenta o erro? Existem fórmulas extremamente complexas que dependem da quantidade de satélites e tudo mais, mas a grosso modo o que a gente simplifica e instrui os nossos clientes é sempre trabalhar ali dentro de um raio de 15 km da base. Tá? Dentro de um raio de 15 km da base você vai conseguir trabalhar com aquela precisão que o sistema RTK proporciona ali de 2 centímetros. Então, conforme você se distancia da base, o erro aumenta. Tá? Então, eu já vi gente trabalhando a 100 km da base. E 100 km da base, qual que era o erro? Era um erro de 15 centímetros, sei lá. Por exemplo, nesse caso eu cheguei a ver ali o erro de 15 centímetros. E essa vez foi muito curioso, que era um cliente que ele falou que ele não queria trabalhar com o RTX porque ele achava que o RTX tinha pouca precisão. Eu falei, só que com essa distância que você está trabalhando na base, você está com um erro muito maior que o RTX. Então, vale a pena entender esse conceito para você saber realmente ali o que você está usando. Outra coisa muito importante que tem que tomar cuidado é,
muitas vezes algum fazendeiro decide usar, por exemplo, só colocar uma repetidora na propriedade e utilizar uma base RTK de um vizinho, de uma outra fazenda. Tem que prestar atenção aí também com relação a essa questão da distância para ver se você não vai estar trabalhando com um erro muito grande e aí talvez a tua economia esteja saindo mais cara do que aquilo que você está economizando, né? Na verdade você pode estar jogando dinheiro no lixo ali sem saber. Então vale a pena estudar para entender cada situação. Tá? Então deu para entender, né, gente? A repetidora, ela manda o sinal mais longe, quanto for, porém sempre existe essa limitação da diluição da precisão. Isso é uma característica do RTK que acontece principalmente porque a quantidade de satélites em comum diminui conforme você vai se distanciando. E a base RTK ela só consegue corrigir os sinais daqueles satélites que ela está vendo. Ela não corrige os sinais daqueles satélites que ela não está vendo. Xfil Premium. Então, para quem nunca trabalhou com RTK, deixa eu só explicar aqui um pouquinho primeiro o que é o Xfil. O Xfil é o seguinte, você está trabalhando aqui com RTK com uma certa precisão. Vamos chutar aí, por exemplo, 2 centímetros. Você está trabalhando aqui com 2 centímetros, num determinado momento, você entrou numa baixada e você perde o sinal. E aí o que acontece? Aí entra o Xfil. O Xfil é uma tecnologia da Trimble que vai complementar o sinal te permitindo trabalhar por mais algum tempo, mesmo quando você perdeu o sinal RTK. Então o Xfil, que é gratuito, tá? Isso já está em todos os equipamentos da Trimble, qualquer equipamento que você estiver trabalhando com RTK aí, ele já tem o Xfil. Aí a precisão do posicionamento vai se diluindo, ele vai piorando conforme o tempo, e até 20 minutos. Até 20 minutos ele perde realmente a referência e para de trabalhar e desengata o piloto. Então o Xfil resolve muitos casos, assim, por exemplo, você vai passar atrás de uma árvore. Você passou atrás da árvore, logo em seguida você já recebe o sinal novamente e não teve ali uma perda do teu trabalho. Você está passando atrás de um silo, por exemplo, do teu trabalho. Você passa atrás do silo, o sinal cai, você entra o Xfil e logo depois você consegue voltar a trabalhar. Só que o que acontecia? Muita gente falava, mas eu não estou passando só atrás de uma árvore ou só atrás de um silo. Na verdade, o que está acontecendo é que eu estou fazendo todo um trabalho ali numa baixada e vai ser muito oneroso e complexa a operação de ter que montar uma repetidora aqui para eu fazer essa baixada. Foi aí que nós desenvolvemos o Xfil Premium. Que é? Você então perde o sinal em função de algum obstáculo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Não necessariamente só em função de obstáculo, pode ser em função de cintilação também. Tá? Então vamos supor que você está trabalhando com RTK e começou uma cintilação e o que acontece? Ele entra a correção via satélite. Na verdade o que começa a trabalhar ali por trás é o RTX. Então, resumindo, o Xfil Premium é um sinal de correção como o Centerpoint RTX que vai trabalhar junto e ao mesmo tempo do RTK. Então você vai ter o melhor dos dois mundos em um só sistema. Você vai estar trabalhando com o RTK o tempo inteiro e o sistema vai estar por trás comparando a precisão do RTX. Quando a precisão do RTX for menor, ele chaveia automaticamente para o Xfil Premium, que é baseado na tecnologia do RTX. Então você tem muito mais estabilidade e não fica com aquela limitação de tempo que tem no Xfil normal, tá? Na verdade, você vai continuar com aquela precisão. A única necessidade que você tem para trabalhar com o Xfil Premium é iniciar o sistema com uma base RTK. E aí eu vou explicar o porquê, que é um grande diferencial que existe nessa tecnologia, que é o seguinte. Esse sistema, eu expliquei para vocês aquela questão de fazer o georreferenciamento da base, de configurar a base corretamente para que essa base seja uma referência confiável. Agora, eu também falei que a maioria dos agricultores que eu visito não fizeram o georreferenciamento correto e a base está equivocada. Porém, aquela base é a base oficial daquela propriedade. Todos aqueles trabalhos de anos e anos estão sendo feitos usando aquela base como referência. Então, eu não sou maluco de chegar para esse agricultor e falar, faz o seguinte, a partir de agora vocês vão mudar tudo daqui para frente, porque vai ser muito trabalho, tem todo um histórico, tem que ser feito com critério, com planejamento.
E então, se o Xfil Premium ele simplesmente chaveasse para o RTX, poderia ter um offset, porque o RTX está em sirgas e a base RTK pode estar errada. Então teria um offset. Então o que esse sistema faz? Ele, a partir do momento que ele começou a trabalhar com RTK, ele converge por trás o RTX, então leva ali uns 20 minutos para isso acontecer. E ele vai convergindo o RTX, daí ele puxa as linhas automaticamente do RTX para cima do RTK. Então, o que ele faz? Ele cria um erro no RTX, porque ele assume que o RTK é o oficial daquela propriedade. Tá? Então, com isso, na prática, o que acontece? O trator pode estar trabalhando e chaveando de um para o outro e ele vai continuar andando sempre na mesma linha, tá? Porque os dois foram alinhados e estão perfeitamente em sincronia. Então, essa é a tecnologia Xfil Premium. Ela é bem mais barata que o Centerpoint RTX, mas tem essa questão aí de você ter que começar com RTK. Começou a trabalhar com RTK, você pode até desligar a base RTK e ficar uma semana trabalhando com o Xfil Premium, desde que você não desligue e ligue o equipamento. Se você desligar e ligar o equipamento, você vai ter que ligar a base RTK novamente para fazer essa questão aí do offset. O pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos aí, pessoal que está entrando. Deu para entender essa questão aí do Xfil Premium? Então, cai o sinal, quando perde o sinal, ele vai degradando e até entrar, e daí fica ilimitado aqui, utilizando a tecnologia do Centerpoint RTX por tempo ilimitado. Correção via rede de base RTN, eu vou passar bem rápido por essa tecnologia, porque é o seguinte, essa tecnologia é uma tecnologia que depende de você ter um sistema de comunicação de duas vias, como uma rede de celular, por exemplo. E qual que é a propriedade rural hoje aqui no Brasil que tem cobertura de celular em 100% da área? Pouquíssimas, né? Dá para contar na mão. Então, por isso que essa não é uma tecnologia que é muito divulgada aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa é bastante utilizado, já foi mais utilizado, principalmente antes de ter a correção via satélite. Isso se tornava uma tecnologia, um aprimoramento então da base RTK. Por quê? Basicamente eles são o quê? Várias bases RTK. Essas bases elas não vão transmitir a correção direto para o trator. Elas vão enviar para um servidor. Esse servidor vai fazer todo o cálculo. Ele vai receber em tempo real do receptor o posicionamento do trator. Então o trator envia o posicionamento que ele está, a região que ele está para o servidor calcula uma base e cria uma base virtual próxima do trator. Então é como se você estivesse trabalhando o tempo inteiro próximo de uma base. Então aquela limitação que eu comentei com vocês que existia na tecnologia RTK de você se distanciar da base e aumentar o erro, é muito minimizado aqui na tecnologia de RTN. Então, para vocês terem uma ideia, assim, a grosso modo, aquela distância que eu comentei de 15 km, num sistema RTN é 50 km, você consegue trabalhar sempre aí com uma precisão muito boa. Tá? Essa base virtual, nos Estados Unidos, essa tecnologia é bastante conhecida comercialmente como VRS, que seria Virtual Reference Station, ou seja, a estação de referência virtual. Tá? Como eu comentei, essa é uma tecnologia que foi muito difundida nos Estados Unidos, muito usada, ainda é muito usada, mas vem caindo porque tem muita gente que já vem adotando a tecnologia via satélite e você não fica dependendo ali da comunicação celular. É muito curioso, existe um inconveniente que a gente nem imagina aqui no Brasil, que é o seguinte, o pior horário para se trabalhar com um sistema desse nos Estados Unidos é por volta ali das 5 às 6 horas da tarde, que é o horário da saída dos colégios, onde todos os jovens ali, adolescentes, saem, começam a ligar o celular, começam a mandar mensagem, tudo, e a rede sobrecarrega e o sistema VRS começa a trabalhar pior. Então, esse é um inconveniente que a gente nem passa na nossa cabeça. Aqui tem mais ou menos uma representação de um sistema RTK convencional, onde a precisão vai se diluindo conforme você se afasta da base. Então, num sistema em rede, a diluição é muito menor. Então, você pode trabalhar
muito mais longe da base, tá? Você tem uma correção, um nível de correção muito mais homogêneo. E por fim, a tecnologia mais moderna, que é a tecnologia via satélite. Como que funciona? Você tem bases similares às bases RTK, porém a instalação é extremamente criteriosa. Então, eu comentei com vocês que o receptor ele não pode vibrar. Nesse caso, ele não pode vibrar absolutamente nada. Então, ele é feito numa base de concreto de 6 metros por 6 metros por 6 metros, com uma torre toda de concreto. Por quê? Porque, principalmente, se houver alguma vibração, é importante que o nosso sistema detecte e entenda que aquilo é uma vibração, uma movimentação de placa tectônica, para fazer uma compensação, e não um caminhão que passou ali do lado e vibrou, por exemplo. Então, é muito importante para vocês terem essa ideia do nível de precisão que é necessário nesse sistema. O áudio está tudo ligado aqui, tá, né? Boa noite pessoal que está chegando aí. Então, essas bases, outra curiosidade a respeito dessas bases, elas estão espalhadas ao redor de todo o globo terrestre. Diferente da base RTK ou do sistema VRS, onde é importante que as bases estejam próximas do local de trabalho, nesse sistema via satélite não existe essa necessidade. Por quê? Porque essa tecnologia, o que interessa é essas bases estarem distribuídas ao redor de todo o globo terrestre da forma mais uniforme possível. Então, se você olhar o mapa de posicionamento dessas bases, vocês vão ver que lá na Ilha de Páscoa, por exemplo, tem uma base RTK dessa. Mas daí você pergunta, por que tem uma base RTK lá numa ilha no meio do oceano? Alguém vai estar trabalhando, vai estar utilizando? Não, mas aquela é uma informação importante para fazer o modelo matemático de posicionamento ao redor de todo o globo terrestre. Então, essas bases RTK aqui, elas são espalhadas ao redor de todo o globo terrestre e elas transmitem via internet, muitas via internet satelital, para servidores essas informações de posicionamento. E aqui, obviamente, não temos apenas um servidor, não está apenas em um continente, é um sistema todo em duplicidade, então é uma grande garantia que os nossos assinantes têm, é de que o sistema é muito robusto e ao longo de 6 anos aí que eu trabalho na Trimble, dá para contar em uma mão quando nós tivemos alguma instabilidade aí com relação ao sistema propriamente dito, não estou falando de questões atmosféricas, nada disso. Então, esses servidores é que fazem os cálculos. Então, a fórmula que são feitas, o cálculo que é feito aqui dentro desse servidor é que é a inteligência do sistema. E isso aqui é enviado então para um uplink, enviado para um satélite geoestacionário que envia para o receptor, para a própria antena ali do trator. O que é um satélite geoestacionário? Só qual que é a diferença rapidamente do satélite geoestacionário para os satélites de GPS? O satélite de GPS, cada um está numa órbita independente da rotação da Terra, então se fosse possível olhar-lhe os satélites de GPS, GLONASS, Galileu, nós veríamos ali cada um indo num sentido, de uma forma que pareceria até desordenada, mas não é, tudo extremamente calculado e tudo pré-determinado e registrado dentro de um almanaque. E o satélite geoestacionário, o que acontece com o satélite geoestacionário? Se fosse possível olhar olho nu, nós veríamos ele parado. Então é o mesmo satélite que, por exemplo, as TVs por assinatura utilizam, e é por isso que a antena do satélite da Sky, da TV por assinatura via satélite, é posicionada num determinado... Ela está apontando ali para o satélite. Tá? Então, se fosse possível ver o satélite, a gente veria ele parado num ponto e ele está rotacionando ali na mesma velocidade angular que nós aqui na Terra. Tá? Então, a grande facilidade é que você consegue receber esse sinal aonde você estiver, desde que, obviamente, você não tenha nenhuma obstrução. Então, se você entrar debaixo de um galpão, debaixo de uma ponte, você perde aqui essa referência. Outra característica interessante com relação ao sinal satelital é que num momento de cintilação ou no momento de instabilidade da ionosfera, que é normalmente regional, acontece ali dentro de um território, né?
O sistema RTX, por ter várias outras bases, ele não fica completamente cego, então ele não perde referência total como um sistema, como se você tiver uma base RTK na sua propriedade. Então, se você tem só uma base RTK na sua propriedade, durante a cintilação, tanto o teu trator quanto a tua base ficaram completamente confusos. E no sistema RTX, isso não acontece, porque você pode ter a tua base ali, que está próxima da tua propriedade, confusa, porém existem no sistema várias outras bases que continuam recebendo informações do satélite, então ele continua tendo aquela informação confiável.